Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, vizinhos revezam baldes para buscar desaparecidos da chuva. Mulheres distribuem água, café e bolacha a bombeiros, funcionários da Defesa Civil e voluntários na Grande São Paulo. E agora o Estadão, crise joga famílias nas ruas e barracas se espalham por São Paulo. População nas calçadas da cidade dobrou em 14 distritos das regiões Norte, Leste e Sul, aponta censo da Prefeitura. E no valor econômico, o Brasil cria 2,7 milhões de vagas de trabalho com carteira em 2021, revela a CAGED. E por fim, o Globo, 10 redes públicas voltam às aulas 100% presenciais nesta semana, após 2 anos de ensino remoto ou híbrido. São Paulo, Ceará, Espírito Santo e Pernambuco reabrem escolas nesta semana, além de outras 6 capitais pelo país. E como vimos nas manchetes, a semana começa de uma forma triste aqui em São Paulo. Um forte temporal provocou morte e destruição neste fim de semana em todo o estado. Pelo menos 24 pessoas morreram e ainda há desaparecidos. Além disso, segundo a Defesa Civil, 660 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Os bombeiros passaram a madrugada procurando vítimas nos escombros em deslizamentos em diferentes regiões do estado. 11 cidades da região metropolitana e também do interior foram atingidas pelas chuvas. Rios transbordaram, alagando ruas e mais de 600 moradores tiveram que deixar suas casas às pressas. A região metropolitana de São Paulo foi fortemente afetada, com ruas alagadas e deslizamento de terra que fizeram vítimas. Entre os municípios que mais sofreram as consequências das fortes chuvas estão Francisco Morato, Franco da Rocha, Embu das Artes e Várzea Paulista. Em Franco da Rocha, moradores registraram o momento exato em que o morro desabou sobre as casas. Nossa. Meu Deus, as casas. Ai, meu Deus. Durante todo o dia, bombeiros, Defesa Civil e voluntários se uniram na tentativa de resgatar vítimas. Segundo a Prefeitura, em 12 horas choveu cerca de 40% do esperado para um mês inteiro em Franco da Rocha. A imagem do alto dá uma dimensão da tragédia. Após um sobrevoo pelas áreas atingidas, o governador João Dória anunciou a liberação de 15 milhões de reais para atender as 10 cidades mais afetadas pelas chuvas. A capital, São Paulo, maior metrópole da América Latina, com 12 milhões de habitantes, também registra chuvas, mas, por enquanto, não foram reportados incidentes graves. Desde o início do período de chuvas, no começo de outubro, o Brasil registrou grandes estragos. Os estados mais afetados foram a Bahia, onde morreram 24 pessoas, e Minas Gerais, onde houve pelo menos 19 vítimas e milhares de pessoas ficaram deslocadas. A represa Paiva Castro, a menor do sistema Cantareira, localizada entre os municípios de Franco da Rocha e Mairiporã, está sob alerta para a abertura de comportas. Segundo o boletim da Sabesp, na manhã desta segunda-feira, a represa atingiu 81,6% de sua capacidade operacional. De acordo com o governo de São Paulo, o procedimento de abertura das comportas é uma medida para garantir a segurança da barragem e da população. E nos destaques internacionais, o Reino Unido e os Estados Unidos alertaram para novas sanções contra a Rússia antes de uma possível invasão da Ucrânia. A chanceler britânica Liz Truss disse que esta semana seria anunciada uma melhora da legislação das sanções para atingir uma ampla gama de fatores importantes para o Kremlin. Em Washington, congressistas democratas e republicanos
sinalizaram que estão próximos de chegar a um acordo sobre um projeto de lei que prevê duras sanções econômicas contra a Rússia. As tensões estão no nível máximo entre Moscou e o Ocidente em relação à Ucrânia. Diante dessas novas ameaças, Moscou exigiu ser tratada em igualdade de condições por Washington. Queremos boas relações, respeito mútuo e igualdade com os Estados Unidos, assim como qualquer outro país do mundo. Diante da ameaça de uma invasão, a Ucrânia pediu a Moscou que retire suas tropas posicionadas ao longo da fronteira entre os dois países e continue o diálogo com os ocidentais se realmente quiser uma diminuição das tensões. Desde o final de 2021, a Rússia é acusada de concentrar quase 100 mil soldados na fronteira ucraniana, com o objetivo de atacar o país vizinho. Moscou nega ter intenções de guerra, mas exige garantias escritas para guardar sua segurança, como a OTAN não admitir novos membros, especialmente a Ucrânia. Vários países ocidentais anunciaram nos últimos dias o envio de soldados para a Europa Oriental, incluindo Estados Unidos, França e Reino Unido. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse ao parlamento nesta segunda-feira lamentar as inúmeras festas realizadas na sede do governo durante os confinamentos impostos pela pandemia. Ele aproveitou a ocasião para prometer aprender lições com o caso e continuar trabalhando. Mais cedo, o premier recebeu uma versão reduzida de um relatório interno sobre as 16 celebrações realizadas em Downing Street em 2020 e 2021, mesmo com medidas restritivas em vigor. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas. Sinto muito pelas coisas que simplesmente não acertamos e também pela forma como este assunto foi tratado. Não adianta dizer que isso ou aquilo estava dentro das regras. Não adianta dizer que as pessoas estavam trabalhando duro. Esta pandemia foi difícil para todos. Pedimos às pessoas de todo o país que fizessem sacrifícios extraordinários, não se reunissem com familiares, não visitassem parentes antes de morrerem. Eu entendo a raiva que as pessoas sentem. O relatório apontou falhas de liderança e de julgamento no gabinete do premier, sem detalhar quem organizou e participou das celebrações. O texto é vago sobre os eventos, já que 12 encontros são investigados pela polícia, que pediu menção mínima para evitar interferências. A oposição insiste na renúncia do primeiro-ministro, acusando Johnson de mentir quando negou que houve festas. Ameaçado por uma possível moção de censura, o premier pediu para aguardar as conclusões da polícia, o que pode demorar semanas ou meses. E olha só, o Partido Socialista ganhou a maioria nas eleições legislativas antecipadas em Portugal. Nessa segunda-feira, o resultado que não havia sido previsto pelas pesquisas é o assunto do momento nas ruas de Lisboa. O primeiro-ministro António Costa tem assegurado maioria confortável e terá carta branca para lidar com a crise econômica e social provocada pela pandemia. Eu sou do PSD. Sou do PSD e votei neles. Achei que o Partido Socialista ganharia, mas nunca imaginei que eles teriam essa maioria. E agora teremos que conviver com isso por 4 anos. Teve que dar 4 anos. Bom, acho que essa é a vitória do bom senso e a continuidade das políticas que nos trouxeram até aqui. Quero acreditar que este será mais um passo para uma recuperação econômica e social após a pandemia e a crise econômica para todos os portugueses, sem exceção. Para os portugueses, para todos, sem exceção. Antônio Costa se prepara para governar sozinho a partir desta segunda-feira, depois que o Partido Socialista conquistou uma surpreendente maioria absoluta nas eleições legislativas. As pesquisas de intenção de voto apontavam para uma disputa mais acirrada com o PSD de Rui Rio. Costa tem como prioridade a recuperação econômica pós-pandemia. Com 117 das 230 cadeiras do parlamento, seu partido não vai encontrar problemas para pôr em prática o que achar necessário.
Essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.